Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, nesta sala virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Aqui nos encontramos seguindo adiante nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, para assim alcançarmos a libertação das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, aqui nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, a oportunidade da vida, a oportunidade de aqui nos encontrarmos neste maravilhoso educandário das almas que é o planeta Terra, a oportunidade de nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, a oportunidade de estudarmos juntos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por todos estes ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Gratidão a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos mais uma questão de o Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 215, que se encontra na parte segunda, ou livro segundo, mais especificamente no capítulo de número 4, Pluralidade das Existências, e estamos estudando acerca das semelhanças físicas e morais. E hoje, na questão número 215, como já estudamos outras questões que tratam acerca de agrupamento familiar, tratam acerca de irmãos gêmeos. Então hoje estudaremos acerca de nações. Será que espíritos semelhantes são atraídos para reencarnarem em determinada nação em detrimento de outra nação? Será que as nações são compostas por agrupamentos de espíritos semelhantes? Então, assim, Kardec formulou o questionamento que está nesta questão, que tem número 215. Então, ele questionou da seguinte maneira: o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo, em cada nação? De que forma é definido, de que forma nós poderemos identificar este caráter distinto, este caráter distintivo existente em cada povo? Será que existe aqui no Brasil este imenso agrupamento de espíritos, com mais de 200 milhões de espíritos reencarnados? Será que existe algum caráter distintivo? Porque nós nos encontramos neste momento aqui no Brasil, reencarnados no Brasil, em detrimento de nos encontrarmos em outras nações ou em outra nação na atualidade? Então, sem sombra de dúvida que isto tem uma explicação, isto tem um motivo. Não foi por acaso que reencarnamos aqui no Brasil. Com certeza, nós temos alguma semelhança, nós fomos atraídos por outros povos, por outros espíritos que aqui se encontram. Então, assim, Kardec questionou acerca
da origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo, em cada nação. E os espíritos superiores responderam da seguinte maneira: que também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Então, assim, eles começam respondendo a Kardec e a todos nós acerca do agrupamento dos espíritos, que eles se agrupam em família, e sem sombra de dúvida que uma nação é uma imensa família. Nós aqui nos encontramos, em primeiro lugar, em uma micro-sociedade, em uma micro-família, mas nós fazemos parte de uma família maior, que é um município, que é um estado, que é uma nação, que neste caso amplia a condição de uma família universal. Então, assim, eles começaram a resposta a Kardec e acrescentam: pois bem, um povo é uma grande família formada pela união de espíritos simpáticos. Conforme já estudamos em questionamentos anteriores, não é por acaso que você está em um agrupamento familiar, que eu estou em um agrupamento familiar, que nós estamos, cada um de nós, em um agrupamento familiar. Nós fomos, de acordo com as nossas semelhanças, de acordo com os nossos compromissos, com as nossas missões, com os nossos débitos, nós fomos atraídos para um determinado agrupamento familiar. Então é por isso que eles dizem que um povo, ou seja, um país, uma nação, é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos ou antipáticos. E acrescentam que na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de um povo. E aí eles questionam: julgas que os espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? E aí eles mesmos respondem: não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio, com exceção daqueles espíritos missionários que não têm, se assim podemos dizer, compromisso com uma determinada família, uma determinada nação. Eles reencarnam em todo e qualquer lugar com o compromisso, com a missão para com todos, para auxiliarem a todos. Com exceção deles, nós estamos, de uma certa forma, vinculados por estas semelhanças, em especial semelhanças morais, onde e para onde somos ou seremos atraídos por outros que lá se encontram, devido às nossas semelhanças, às nossas necessidades. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 215, acerca deste caráter distintivo, ou que distingue um povo, uma nação, para chegarmos nos comentários de Miramês, no livro Filosofia Espírita, capítulo 11, volume de número 5, esses comentários à questão número 215, e que tem como título este capítulo número 11, Caráter de um Povo. E Miramês começa os seus comentários ou os seus esclarecimentos nos lembrando da seguinte maneira: que cada povo se encontra reunido pela analogia de sentimentos. Então, cada povo, cada agrupamento não está ali agrupado ou reunido por acaso, exatamente
pela analogia dos seus sentimentos. Os semelhantes, lembra Miramês, que os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Entretanto, o amor tem o poder de não generalizar esta lei, porque Deus é amor e bondade. Então, os semelhantes se atraem. Então, se nós nos encontramos reunidos em um determinado agrupamento familiar, porque fomos atraídos para aquele agrupamento familiar de conformidade com as nossas semelhanças, os nossos compromissos, as nossas necessidades. Não estamos no agrupamento familiar errado, estamos no agrupamento familiar que deveríamos estar para a nossa melhoria. Então é por isso que ele diz que os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Entretanto, o amor tem o poder de não generalizar esta lei, porque Deus é amor e bondade. Sempre no seio de uma nação reencarnam espíritos elevados, condutores de massas humanas, trazendo a divina missão de paz e de entendimento, como sendo misericórdia para os que sofrem e choram. Então aqui ele nos lembra, como havíamos dito, que aqueles espíritos missionários que não estão, devido à sua evolução, vinculados a determinadas nações, a determinadas famílias, microfamílias ou macrofamílias, eles reencarnam em todos os pontos e reencarnam no seio de cada nação para auxiliar. Eles reencarnam para auxiliarem na condução das grandes massas humanas, trazendo assim a divina missão de paz e de entendimento, como sendo a misericórdia de Deus para com todos aqueles que sofrem, para com todos aqueles que choram. Quase todos, lembra Miramês, que quase todos que ali se agrupam, se encontram unidos uns aos outros pelos mesmos sentimentos. Então, via de regra, conforme aqui ele nos diz, quase todos nós que nos encontramos em um determinado agrupamento familiar estamos ligados uns aos outros pelos mesmos sentimentos, juntos nos mesmos ideais. É mais fácil de nos educarmos. Então, assim, e exatamente por isto que nós nos encontramos em um agrupamento familiar para o nosso aprendizado, para a nossa educação. E aí ele acrescenta: quem observa o caráter distintivo de cada país entenderá por que aquele país aceita certas leis de bom grado, voltadas aos mesmos sentimentos dos filhos que ali aportaram pela afinidade dos ideais. Se, na formação de um país, os que serviram de base para a nação forem guerreiros, foram tendenciosos para a guerra, ou seja, forem belicosos, serão atraídos para serem seus filhos espíritos que sentem prazer também pelas guerras. Então, se ali se encontram na base daquela sociedade espíritos com tendências para a guerra, espíritos belicosos, eles irão atrair para a condição de filhos ou na condição de filhos espíritos com os mesmos sentimentos ou que sentem prazer pelas guerras. Mesmo sendo a bondade de Deus e de Jesus tão grande que eles enviam ao seio desses povos espíritos de alta envergadura. Então, Deus e os espíritos superiores, seus ministros, nos auxiliam sempre, mesmo que temos estas tendências inferiores ou ainda carregamos essas tendências inferiores para a prática do mal. Deus e os seus mensageiros maiores, eles estão sempre nos auxiliando, sempre enviando para o nosso meio
espíritos de alta envergadura, em vários pontos de entendimento para semear a paz e fazer compreender àqueles espíritos guerreiros, espíritos belicosos, que somente o amor salva. Somente o amor salva as criaturas das agressões internas, propiciando-lhes clima saudável para a tranquilidade de consciência. Então, assim, Miramês nos lembra acerca da bondade divina, que não se esquece de nenhuma das suas criaturas e sempre está a nos auxiliar, sempre nos enviando os seus mensageiros de luz para nos mostrar o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida, ou seja, que leva para Ele, porque somente o amor salva as criaturas das agressões internas, propiciando a cada um de nós um clima saudável, um clima de tranquilidade, um clima de consciência tranquila, um clima de amor, um clima de fraternidade. E aí ele acrescenta que a resposta que nós encontramos na questão número 215 é, pois, uma verdade que se pode observar pelos processos racionais, conforme vimos e lemos anteriormente a resposta à questão número 215, observamos exatamente isto, esses processos racionais, porque cada povo atrai para a sua comunidade espíritos da mesma índole. Então, cada povo atrai para ele, para o seu meio, espíritos da mesma índole, espíritos com a mesma sintonia, com exceção daqueles mensageiros que vêm para auxiliar a todas as criaturas. Essa é a lei de justiça, mas igualmente a lei de amor, a lei de caridade que rege todo o universo. É o que chamamos de harmonia. Então aqui Miramês nos chama atenção para a lei de harmonia, composta por esta lei de justiça, de amor, de fraternidade. Então assim nós precisamos caminhar, assim nós precisamos trabalhar constantemente, nós precisamos estudar para o nosso esclarecimento, nos libertando da ignorância. Quando se adentra um supermercado, aqui traz Miramês uma ilustração para melhor entendimento acerca da composição, a organização de uma nação, esta família macro. Então ele cita como um exemplo, como uma simbologia, um supermercado, em especial os supermercados nos dias de hoje, que são maiores do que na época em que esta mensagem foi recebida mediunicamente por Chico Xavier. Então ele diz que quando nós adentramos em um supermercado, correndo os olhos nas prateleiras ou pelas prateleiras, podemos observar que cada coisa se encontra em um determinado lugar. Pois bem, isso satisfaz a nossa visão e a alegria parece brotar em nosso coração por estar tudo obedecendo a esta ordem de cada coisa estar no seu lugar, de cada qual com o seu igual. Se não houvesse essa organização, provavelmente os fregueses fugiriam de tal casa comercial ou não procurariam aquela casa comercial. Se tudo estivesse junto e misturado, não tivesse separado conforme que ele diz, obedecendo a esta ordem, cada qual junto com o seu igual ou junto com o seu semelhante. Então, assim, ele nos lembra em relação a uma casa comercial, citando o exemplo de um supermercado. Assim, diz ele, assim como cada família atrai para si ou para serem seus filhos almas das mesmas ideias ou com as mesmas ideias,
O mesmo ocorre com as nações, com pequena percentagem que se refere às grandes almas que vêm ao mundo onde quer que seja para servirem de instrumento do amor e da verdade. Então aqui ele nos lembra que, com exceção das grandes almas, todos nós estamos em um determinado local, em uma determinada família, em uma determinada cidade, em uma determinada nação, devido a esta lei de atração ou de repulsão. Então, assim, cada família atrai para serem seus filhos almas com as mesmas ideias, com os mesmos ideais. Da mesma forma acontece com as nações. Então, assim, conforme ele diz, a exceção é para as grandes almas que reencarnam em todos os lugares para servirem de instrumento do amor e da verdade para toda a coletividade. E ainda ele acrescenta, analisando e observando o comportamento dos espíritos que, em sua maioria, reencarnam em países que destacam pelas suas ações de guerra, na indústria, nas artes, na religião, facilmente concluímos serem almas afins, de caráter distinto, com ideais idênticos. Então, assim, Miramês vai relacionando para nós e nos trazendo estes exemplos de semelhança, de identidade, conforme ele diz aqui, nações que têm aquela tendência para guerras, aqueles agrupamentos que são mais envolvidos com o desenvolvimento da indústria, das artes, envolvidas com a religião e assim sucessivamente. Desta forma, lembra ele que, analisando estas tendências, nós identificaremos facilmente e concluiremos facilmente serem almas afins que reencarnaram e que estão participando naquele momento e daquele ambiente de forma comum, e sendo desta forma e compondo desta forma este caráter distintivo, ou fazendo esta distinção em relação a cada agrupamento familiar, a cada nação. E ainda ele diz que compete aos dirigentes das nações, cujos povos apresentem vocações para a guerra, de fanatismo religioso, político extremados, ou tendências de se impor sobre os outros povos, diligenciar no aprimoramento de seus filhos. A educação e o saber dependem do alimento espiritual do amor. Então, assim, conforme ele nos lembra, os dirigentes de todas as nações, eles precisam estarem constantemente atentos para a vocação daquelas criaturas que compõem aquele agrupamento familiar, aquele agrupamento da macrofamília, ou aquele agrupamento daquela nação. Porque se são almas voltadas ou com tendências para guerras, almas com tendências para o fanatismo religioso, para aquela tendência para os extremos de uma forma geral, ou tendências de se imporem sobre os outros povos, é preciso muita atenção, é preciso diligência constante no sentido de educar as criaturas mais novas, aquelas que estão na condição de nossos filhos. A educação e o saber dependem do alimento espiritual que conhecemos com o nome de amor. A doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, que nasceu na França, foi transferida para o Brasil para não morrer na França. Porque neste caso, conforme ele diz, a doutrina espírita praticamente foi expulsa da França por não ter sido acolhida logo após a organização de todo esse corpo doutrinário por Kardec. Então, expulsa que foi daquele país pela mesma lei a que nos referimos. Os grandes missionários ali aportados
subiram para planos elevados, ou seja, retornaram para o plano espiritual, após deixarem os corpos físicos, e a doutrina de Jesus perdeu sua analogia com os que ficaram. Então, assim, foi necessário realizar este processo de transplantação da doutrina espírita da França para o Brasil. Entretanto, diz ele, em nação brasileira, ou aqui na nação brasileira, a doutrina espírita encontrou seu verdadeiro berço, onde cresceu e prosperou como sendo o maior celeiro de educação para todos os povos. Então, aqui a doutrina espírita encontrou corações simples, gente humilde, gente disposta realmente trabalhar pela semeadura e na semeadura do Evangelho do Cristo, assim como dizem os espíritos superiores acerca da transplantação da árvore do Evangelho aqui para o Brasil, feita pelo próprio Cristo. E ainda ele acrescenta: pensemos na promessa evangélica de um só rebanho e de um só pastor. Assim nos falou Jesus, assim nos promete Jesus acerca de um só rebanho, de um só pastor. O futuro nos espera e um dia nós estaremos assim, realmente sentindo e vivenciando esta ocorrência de um só rebanho, de um só pastor, não tendo divisões aqui na terra, divisões de nações. E aí ele diz que o futuro nos espera, que Jesus possa transformar a humanidade pelos métodos ensinados por seu evangelho, ou no seu evangelho, fazendo desaparecer todas as nações e desaparecer os dois monstros que devoram os povos e insuflam neles, ou seja, nesses povos, as guerras, o ódio, a vingança e as separações. Estes monstros têm nome e eles são conhecidos pelo nome de orgulho e egoísmo. Então, assim, Miramês nos lembra acerca desta necessidade de trabalharmos todos conjuntamente por fazer desaparecer de todas as nações, desaparecer dos nossos corações esses dois monstros, orgulho e egoísmo, que insuflam em todos nós, em todos os povos, em todas as nações, em todas as micros ou macros famílias, as guerras, o ódio, a vingança e as separações. E aí ele encerra dizendo que no amanhã, vamos ter notícias da felicidade na terra, mas as suas raízes se encontram em cada criatura. Então ele diz que no amanhã, e que não temos condições de definirmos ou de conhecermos quando isto acontecerá, mas no amanhã vamos ter notícias da felicidade na terra, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, conforme o próprio Cristo nos disse que a felicidade não é deste mundo, mas um dia, sem sombra de dúvida, num amanhã ainda distante deste momento onde nós nos encontramos, vamos ter notícias da felicidade na terra, mas esta felicidade tem as suas raízes em cada um de nós. A felicidade da terra, ou a felicidade aqui na terra, depende do nosso esforço, e este tempo para a implantação do verdadeiro paraíso aqui na terra vai depender do esforço de cada um de nós e de forma coletiva, esforço individual e coletivo, já que a felicidade ou a paz do mundo começa em cada um de nós. Se queremos realmente contribuir pela e para a pacificação do mundo exterior, pacifiquemos em primeiro lugar o nosso mundo interior. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos seguir adiante neste processo de aprendizado constante, neste processo de transformação
neste processo de despertar espiritual, despertando a luz que está ainda adormecida no nosso mundo interior. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.